O Diário Entrevista volta mais uma vez, agora com um médico nefrologista muito conhecido, Dr. Eli. Dr. Eli, além de ser médico, o senhor é uma pessoa que se envolve muito com a comunidade de Caratinga, com as pessoas de Caratinga, pelo trabalho amplo que o senhor faz na medicina e na saúde de Caratinga. Como é que está a situação da nefrologia, tanto em Caratinga, no estado, como também no Brasil? Como que está esse movimento, esses problemas que afligem vários caratinguenses? Infelizmente, né, a saúde está um caos, né? Eu até tenho uma frase que, quando eu panfletei num congresso, fiz passeata em Brasília, participei lá de comissões em defesa do SUS, né? Aqui, inclusive aqui em Caratinga, também em defesa do SUS, fizemos na praça ali já eventos. Esse caos, essa frase, voltando à frase que eu lhe falei, é o genocídio silencioso dos pacientes dependentes do SUS. O SUS, infelizmente, esse subfinanciamento levou a um caos generalizado no país inteiro. E a população mais carente é que sofre com esse processo. E nós temos hoje na clínica, por exemplo, para você ter ideia, eu tenho 1% de pacientes de convênio, né? E tenho lá 98%, 99% de pacientes voltados para o SUS, dependentes do SUS. Essa evolução da nefrologia no interior de Minas em relação às outras cidades grandes, qual que é a diferença do atendimento aqui para as grandes capitais? Como você enxerga isso? Sim, há uma grande diferença. Hoje no Brasil, nós temos aí hoje inúmeras clínicas, mas as clínicas capitais, claro, não são todas, têm convênio, né? E a tabela SUS, comparando a tabela SUS com a tabela do convênio, há uma diferença astronômica. Nós temos hoje uma defasagem acima de 50% na tabela SUS para hemodiálise. E de convênio tem um teto mais elevado, a qual eles conseguem ter a sustentabilidade. E nós, no interior principalmente, e da periferia das capitais, trabalham com o SUS. Aliás, a estatística também hoje, relacionada à hemodiálise no Brasil, né, 80% SUS, 20% convênio. É claro que as clínicas estão em desespero, que essa defasagem na tabela gravíssima, acima de 50%, estão inviabilizando muitas clínicas e fechando várias clínicas. Fecharam no Brasil já, até minha informação, 176 clínicas. Nós estamos sem reajuste na tabela há 4 anos, sem reajuste nenhum. Mas, ao longo desses 12 anos, talvez 15, eles mesmo quando davam reajuste, estavam aquém da necessidade. Então já vem defasada ao longo dos anos? Isso, e foi ao longo de 15 anos, iniciou essa defasagem. E agora temos aí essa defasagem enorme, né? A tabela tinha que estar hoje R$ 256 por sessão de hemodiálise, eles nos pagam R$ 179. Você tem 3 clínicas, no Açu, Caratinga e São Mateus. Qual é o nível? A gente falou de diferença de Belo Horizonte para o interior, mas como com essas defasagens você vem trabalhando a nível de qualidade nessas 3 clínicas? Olha, comparando com capitais ou com... Não, comparando com a média nacional. Ah, sim. Bom, nós temos, né, eu sempre divulguei isso em matérias, inclusive, em Caratinga principalmente, sempre tivemos aqui, dentre as 10 maiores sobrevidas em diálise, né, dentre as menores mortalidades do Brasil. Aqui foi a mortalidade quando era, um exemplo, 10%, aqui era 5%. Quando era 14%, aqui era 7%. Compreende? Hoje é 20%, aqui é 11% mortalidade ano em hemodiálise. Então tivemos a grata satisfação, né? Isso aí eu até fiz um trabalho científico para a USP e para a Unifesp, a qual eles não acreditaram, né? Que é do interior, né? Sim. Como é que consegue a mortalidade aqui, 50% da média nacional em Caratinga. E a veracidade, eu tenho um programa clínico que me dá esses dados todos estatísticos, e até hoje, graças a Deus, permanecemos com essa sobrevida elevada em diálise e a mortalidade baixa.
É claro que enfrentamos dificuldades, sim, renovação de máquinas e equipamentos, né? Funcionários, reajustes anuais de funcionários, dólar em elevação, por exemplo, que aconteceu aí nessa crise, principalmente aí, meus insumos todos importados, todos os materiais e medicamentos para hemodiálise são todos importados, relacionados ao dólar. Então, felizmente, isso nos afetou muito, né? Mas estamos lutando para manter aí esse padrão, essa qualidade, né, em atendimento aos pacientes. Remunero bem os nossos funcionários, remunero bem os médicos, para ter médicos de nível bom, né? E estamos nessa luta aí, mas estou muito preocupado, porque essa defasagem chegou já abaixo do fundo do poço e está nos colocando com sérias dificuldades financeiras e estamos revendo o que vai acontecer aí. Criar alternativa, talvez eu crie alguma aí, né? Eu tenho uma OCIP federal, posso criar alguma alternativa aí. Mas espero que essa crise nacional desse governo, que levou o país a esse caos, não foi somente ele, na verdade, né? Isso é uma sequência de erros, né? Essa corrupção mata mais que guerras. E essa corrupção nesse país nos deixou uma situação muito difícil, todos os setores da sociedade. Aproveitando que o senhor entrou nesse tema aí, da questão política, o que o senhor está vendo a saúde hoje, né? A situação da saúde hoje, o senhor que tem contato com as pessoas, né? Qual que é essa sequela que está acontecendo com essa crise financeira e também qual é a perspectiva da mudança do governo disso melhorar, na sua visão? Olha, eu não tenho esse otimismo com mudança melhorar, não. Eu estou muito preocupado. Porque, infelizmente, o sistema, né, institucionalizado da corrupção tomou conta de nosso país, em todos os setores. E, infelizmente, nossos políticos, a grande maioria, com exceções, poucas, mas existem exceções, são todos corruptos. E isso resvalou-se na área de saúde com uma proporção, com uma intenção assustadora. Porque você vê, tem procedimentos do SUS, na área hospitalar, de cirurgias, defasado 1000%. A minha área é alta complexidade. Para mim, beirando aí 60%, 70%, já a defasagem da minha área, isso equivale a 5.000%, comparativamente da média complexidade e da baixa complexidade. Então, está caótica a medicina. E os colegas médicos estão abandonando o SUS, colegas com qualidade médica, né? Bons profissionais, infelizmente, tiveram que abandonar o SUS, né? Porque defasagem entre 100% a 1000% procedimentos médicos, como é que o médico sobrevive? Outra coisa importante, a infraestrutura hospitalar. A nível nacional, nunca esteve muito bom, mas hoje piorou muito, né? Nós não temos uma estrutura hospitalar ainda adequada para muitos procedimentos médicos. Caratinga mesmo, não temos nada na área cardíaca ainda, né? Uma coronária eficiente, né? Se tivesse aqui um cirurgião cardíaco, né? Para procedimentos cardiológicos, um instituto de prevenção de especialidades médicas, né? Temos de deficiências. Entrando na situação de Caratinga. Hoje, Caratinga se vê muito aí no noticiário os recursos que estão vindo para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, né? Sempre esse assunto remoendo da sustentabilidade do hospital. Como o senhor vê o hospital hoje e a saúde em Caratinga? Nós estamos conseguindo avançar? A municipalidade está conseguindo desenvolver alguns programas interessantes? Ou o senhor acha que nós estamos contaminados pela crise nacional e com isso nós conseguimos avançar no setor da saúde em Caratinga? Olha, eu fui diretor do hospital durante 2 anos, né? Tentei fazer algumas modificações lá, mas infelizmente fui mal compreendido, não obtive apoio, né, nessa ocasião. E eu observo uma piora assustadora da medicina em Caratinga. Preocupante. E também nós perdemos, aqui era uma micro-região da saúde, nós perdemos uma área importante, que é a região indo para Raul Soares, né? Essa região foi para Ponte Nova. Perdemos a região fronteiriça com Valadares, ali Dom Cavate, foi para Valadares.
nós perdemos um fluxo de pacientes para a nossa região e também a crise do SUS, da tabela do SUS, não houve aqui, não criaram uma alternativa para a medicina local. Eu tentei, como diretor, fazer aqui um projeto que vinculasse renda per capita habitante de todas as cidades circunvizinhas que triam e vêm para Caratinga para seu atendimento. Marquei 2, 3 reuniões, os prefeitos não me apoiaram nesse projeto. Chamei aqui o DENASUS, né? Denúncia SUS ou DENASUS, que defende o SUS. Fizemos aqui uma audiência com todos os prefeitos, não deu resultado também. Fui ao Ministério Público denunciar uma série de irregularidades, de riscos de vida para os pacientes, também não deu nada para a cidade. E, a posteriori, eu larguei, infelizmente, esse contato mais direto com a direção, né, do hospital principalmente, ou da própria Secretaria de Saúde Municipal, porque meus ideais, ou a minha filosofia de vida ligada ao SUS principalmente, que eu trabalho com o SUS, né, não tenho particular, não tenho convênio, né, eu sou sempre em defesa do SUS, eu não obtive apoio e também observo hoje uma piora sim, né, uma piora, porque aumentou muito as doenças, principalmente cardiovasculares, né, ligadas ao diabetes, a doença do coração, doença renal, tem aumentado muito. Um esquema de prevenção talvez mais efetivo, mas também a urgência e emergência, né? Falta muitas condições ainda para esse atendimento. Mas qual é a causa principal? O subfinanciamento do SUS, que infelizmente não se criou novas alternativas. Eu até quando apoiei aqui um candidato aqui da Fundação Varela, a minha intenção era atraí-lo, né, para a nossa região e que ele visse nossos problemas. Eu tentei alternativas também sem apoio, né? Não fui sucedido. Ele até foi bem sucedido aqui politicamente, obteve aqui uma votação expressiva. Sim. Né? E eu tenho cobrado dele, inclusive, que trouxesse para cá o núcleo do câncer, uma sede do núcleo do câncer aqui, com apoio até dessa entidade de Caratinga, né? Sim. Que faz um trabalho maravilhoso aqui, né? E criasse aqui um processo ligado ao câncer, por exemplo, que beneficiasse essas pessoas. Mas o problema sociopolítico ou econômico não deixa isso acontecer, né? A gente acaba nesse embaraço aí grave, né? Os pacientes de alta complexidade, mais graves, vão ainda para Ipatinga, sim, e para Valadares. Deixa eu fazer outra coisa. A gente está num ano de eleição, doutor Eli, e a gente percebe que o senhor tem tentado influir um pouco na política, de uma forma ou de outra. Por exemplo, o Lael Varela veio através de você, através do Misael Varela, que é filho do Lael Varela, e aqui obteve uma expressiva votação. Você foi o coordenador do trabalho dele aqui. Então a gente vê indo para esse caminho da política. Hoje a gente percebe a candidatura do Dr. Wellington ancorada também num trabalho do DEM, pelo qual você que organizou o partido aqui. O que se pretende com o Wellington sendo candidato, o DEM, para que Caratinga possa dar uma arrancada nesse setor de saúde? Essa minha ligação com Lael Varela, né, que é o pai do Misael Varela, iniciou-se em 1988, mais ou menos por aí, 86, né? 1986, né? Exatamente. Foi o seguinte, tinha um caratinguense que era presidente do sindicato rural lá de Muriaé, só que ele era de Caratinga. E eu fui médico da mãe dele, né? A família Coura. Fui médico da mãe dele e fui bem sucedido no tratamento, tive assim, a mãe dele muito grave, consegui recuperá-la. E conversando com esse Geraldo Coura, ele contei uma história para ele, que ele estava montando hemodiálise aqui, e não conseguia credenciamento. Ele falou assim, não, você não está vendo um deputado lá em Muriaé, e ele te ajuda a credenciar aqui. Então ele veio até aqui, a minha pessoa, e conforme o Geraldo falou mesmo, em 60 dias ele credenciou a hemodiálise em Caratinga. Eu estava tentando já há 2 anos esse pleito. E ficamos amigos, na época eu
apresentei ele ao Dr. Eduardo, né? E também a política de Caratinga, na época o Beira da Forte se envolveu, apresentei o Beira da Forte. Só sei que ele cresceu assim, na época, a presença dele aqui em Caratinga, isso nessa ocasião. Mas, após vários anos, dispersamos, né? Ele também com suas atividades empresariais, mas reencontrei com ele em Guarapari algumas vezes, passei lá, final de ano, até que ele me ligou pedindo apoio para o filho dele. É claro que eu não podia deixar de negar, porque eu tenho essa gratidão. Eu tenho implantado hemodiálise em Caratinga, que era até impossível na época, que a medicina em Caratinga tem poucos recursos para ter um serviço de hemodiálise aqui. Mas ele conseguiu, né, implantar esse processo aqui, e foi muito gratificante para mim e para todos os pacientes. Aqui que iniciou todo o projeto da nefrologia a nível de regional, né? Patinga não tinha hemodiálise ainda, né? Valadares também estava começando, e Manhuaçu não tinha hemodiálise, Muriaé, Leopoldina, enfim, a região toda não tinha hemodiálise. Eu fui pioneiro desse tratamento aqui. Então essa ligação foi muito forte por causa desse fato, então foi um fato histórico, assim, rapidamente. E na campanha, eu realmente tive uma intensificação muito forte para ajudá-lo, né? E, graças a Deus, o povo de Caratinga, qual eu me considero caratinguense hoje, eu nasci em Lafayette, mas meu terra natal de nascimento, mas sou cidadão caratinguense pelas realizações que eu fiz aqui na cidade e pela acolhida do povo e pela amizade da população local. E fomos bem sucedidos, o povo reconheceu o meu trabalho, reconheceu o trabalho da Fundação Varela lá em Muriaé, que é um grande projeto realmente. Eu tentei até fazer algumas parcerias aqui, mas não tive apoio, conforme eu já citei. E depois dessa eleição, eles me solicitaram para me ocupar a presidência desse Partido Democratas, esse DEM. Eu ocupei esse partido, mas não esperava depois a repercussão, eles me insistindo para me vir para prefeito. E que houve uma convenção em Brasília que esse DEM no país inteiro, onde houvesse esse partido bem instalado, eles queriam lançar prefeitos. Eu, infelizmente, recusei, porque meu perfil ligado à área de saúde, a medicina, e para ser um prefeito é uma complexidade muito grande. E conversando com ele pegou, indicou, né? Eu tentei até colocar um outro presidente na época, o Silas, do sindicato. Sim. Mas eles me ligaram que tiveram uma conversa com o delegado Wellington, e o delegado Wellington, se poderia ser, eu falei, então perfeitamente, eu passo o delegado Wellington, então, a presidente do partido. E aí, o delegado Wellington quer ser prefeito de Caratinga, a qual, como sendo delegado, talvez combata a corrupção, né? E espero. E também precisamos aqui de pessoas com dignidade, com ética, né? Com honestidade, porque estamos horrorizados de tanta corrupção nesse Brasil. E a cidade está caótica por vários motivos, locais, mas também nacionalmente, né? Sim. Essa verba do SUS vem de Brasília. Sim. E essa presidente Dilma, essa que foi retirada do projeto, retirou da área de saúde 5 bilhões recentemente do SUS. Olha que loucura. Já está ruim. Estava um caos, ainda tirou 5 bilhões da área de saúde. Nós ficamos horrorizados com esse fato, sobre esse fato, né? Você lembra disso? Foi uma coisa pavorosa. E aí esse delegado, o Dr. Wellington, né, está com essa intenção, e eu até ia pedir retirada do partido, ele me pediu continuar para dar apoio a ele. Eu vejo até com perspectivas, sim, futuras, e estou aí ainda apoiando esse pleito, mas espero que tenhamos um projeto. Eu, assim, não estou ainda incorporado totalmente ao processo, porque, conforme até algumas conversas que eu obtive aí, eu gostaria que tivesse um projeto para Caratinga, em todos os setores, agricultura, saúde, educação, e fizéssemos um projeto a nível de micro-região, e com apoio da população de Caratinga, e também da parte política, e da sociedade, mas dos empresários de Caratinga, principalmente. Até eu coloquei à disposição o CIP federal que eu tenho, estadual e federal, para arrecadar recursos dos empresários para projetos sociais. Em vez de pagar imposto em Brasília, vamos ajudar o CIP.
E a OCIP pode arrecadar fundos para montar projetos sociais importantes para a cidade. Como até esse crack que está horrível na nossa cidade, né? Os jovens, os usuários de cracks, aqui está uma coisa pavorosa. E criar uma escola técnica profissionalizante para esses jovens, criar profissionalismo, eles aprenderem uma profissão para o seu futuro. Nem aqueles que vão estudar, todos conseguem universidade, mas os jovens numa escola técnica profissionalizante, esse é um emprego futuro, né? Então o partido deve se fazer encontros para fazer um projeto para Caratinga. Eu acho que não basta querer ser prefeito. Tem que ter substância. Um projeto concreto. Até conversei já com amigos ligados à política aqui, esse assunto, com o próprio delegado Hélio. Falei, organiza um projeto, pega pessoas importantes em vários setores, para discutir a política de Caratinga, não só a política não, discutir a parte social de Caratinga, o caos social que se encontra na nossa região, não é só Caratinga, é o Brasil como um todo. Sim. Porque esse roubo esse brinco do Petralhas foi uma coisa muito séria e levou do país aí, hoje, sem o BNDES, né, sem o BNDES, está em torno de 500 bilhões, mas com o BNDES, acredito que chegue isso beirando a trilhões, né? Doutor Eli, agora nós vamos mudar o nosso tom da nossa entrevista. Eu vou falar nomes de algumas pessoas e assim, sucintamente, você vai falar assim, dar a resposta bem sintética daquilo que o senhor pensa da pessoa. A gente sempre começa com a presidente Dilma, que o senhor já comentou, aquilo que o senhor pensa rapidamente, sucintamente da Dilma. Olha, ela na verdade, sim, ela na verdade foi um instrumento do Lula. Infelizmente, ele é o mentor, né? É o Brahma, né? Conforme aí a Lava Jato já estipulou, é o chefe dessa facção criminosa montada no país. É claro que já existia, não com essa dimensão. Então, para mim, foi um fracasso, tá? A nível nacional, que ela traiu ideologias, filosofias ligadas a pessoas que lutavam por um Brasil melhor. Lula. O pior de todos, é o mentor de todo o projeto dessa facção criminosa instituída no país. Fernando Henrique. Olha, muito em cima do muro, muito moderado e muito conchavado, não gosto. Michel Temer. Olha, a princípio, ele teve essa coragem aí da retirada dessa Dilma, mas vejo com ressalvos. Aécio Neves. Para mim foi uma decepção também quando houve essa investigação aí, ligada à corrupção. Foi também uma decepção. Governador Fernando Pimentel. Olha, para ser sincero, eu tenho pouco conhecimento, né? Mas é ligado a um partido que institucionalizou a corrupção no país e aumentou muito mais essa corrupção. Então, eu tenho ressalvas. Supremo Tribunal Federal. Olha, estou muito preocupado, porque conforme informações, já tem 5, né? Ministros, né? Que a gente fala, né? Sim. Colocados por esse partido, infelizmente, que colocou o país nessa institucionalização da corrupção. E foram colocados por eles. Eu tenho ressalvas também. Espero que eles façam uma reflexão de proteger esses corruptos, entre eles e o próprio Lula. Juiz Sérgio Moro. Trabalho maravilhoso, né? Aliás, foi assim para mim foi até, eu vi como um brasileiro que faltava existir no nosso país, com a coragem necessária, com a dignidade e a ética. E outra coisa, enfrentar facção criminosa não é fácil. Ele coloca inclusive em risco a sua própria vida, que é você enfrentar corruptos, não é brincadeira não. E ele teve a coragem, né, de enfrentar esses poderosos políticos, empresários corruptos, políticos corruptos e nos trazer uma esperança. Então, eu vejo o Moro como a esperança nacional. Misael Varela. Olha, o Misael, deputado, esse projeto lá de Muriaé, não sei se vocês conhecem, eu sempre estive lá, e foi um projeto maravilhoso, né? E fez para toda a região, né? De nossa região. Então, eu acho que
Claro, todo político tem seus defeitos, seus problemas, mas a realização, né, que ele fez, ligada à área de saúde, principalmente, me chama a atenção. E também agora a educação, né? Ele tem uma universidade hoje ligada de medicina, né? E da área médica, e outras áreas de enfermagem, medicina, outros setores, e aquele projeto ligado à oncologia, né? E é um hospital de referência nacional, então ele teve, né, a dignidade de fazer algo pelas pessoas. Foi a Fundação Cristiano Varela. Deputado Mauro Lopes. Para ser sincero, eu tenho muito pouco contato. Muito pouco contato, não tive assim, um contato assim, muito grande. E as vezes que eu tive, foi muito distante essa relação. Presidente da Assembleia, Abel Kleber Lopes. Como pai também, eu tenho pouco contato. Mas agora ele assumiu lá a Assembleia, esperamos que realize um trabalho, né, de expressão que traga vamos dizer que não vai trazer, mas que ajude a combater a corrupção, né? Que apoie aí as operações corruptas no país. E para Caratinga, continuamos órfãos ainda de um deputado de verdade que nos traga realmente uma melhor condição de vida para a nossa cidade. Agora nós falamos da nossa liderança locais. Nós vamos começar pelo prefeito Marco Antônio. O que o senhor acha do prefeito Marco Antônio? Olha, o Marco Antônio, eu até apoiei, né, o Marco Antônio nas suas 2 candidaturas. É um ser humano bom, eu sempre gostei muito dele. Mas eu vejo que, infelizmente, talvez as suas ideologias não forem implantadas, talvez por uma assessoria, talvez montada, né? Ou ter já herdado, né, o sistema, né, desse toma lá da cá, e também ligado até em parte à corrupção em parte. Eu acho que ele foi vítima até, talvez, de assessores, mas mais ainda, acredito eu, do sistema implantado, institucionalizado nacionalmente na política nacional. Mas foi um ser bem intencionado. Hernani Campos Porto. Como prefeito a nível administrativo melhor de Caratinga, assim, estou aqui há quase 30 anos, mas o problema do Hernani era essa falta de contato mais com as pessoas, né? Ele era um pouco antissocial em relação a isso e mantinha uma distância muito grande, mas administrou muito bem Caratinga. Foi um bom prefeito para Caratinga e enfrentou a crise maior de Caratinga, foi na época da enchente, né? E foi um bom prefeito. Eu vejo ele como uma pessoa, até o Marco Antônio na época era secretário de saúde do seu governo, né? Mas eu tenho um ressentimento. Eu montei uma UTI aqui de porte, de nível máximo, né? Nem o Márcio Cunha tinha UTI que eu implantei em Caratinga, de 14 leitos. Infelizmente, nessa ocasião, não obtive apoio, né, do governo Hernani. Ex-prefeito João Bosco. O prefeito que conversamos sobre vários projetos na época, até via OCIP, eu tentei implementar várias e várias situações e até apoiei ele no início do seu pleito para a prefeitura, mas infelizmente foi uma decepção agora com esse caso aí da licitação e também não atendeu às necessidades globais, sociais de Caratinga. Doutor Eli, o pré-candidato Odiel de Souza. O Odiel tem boas intenções, tá? Já conversamos, até nas férias, estivemos juntos em Guarapari, conversamos. Eu até tenho uma afinidade pelo Odiel, tenho uma certa amizade com ele. O que espero agora são as ligações, né? A gente tem receios das ligações, o PMDB aí com esse escândalo, e ele nos deixa um pouco assim preocupado. Mas eu acho que pode ser um bom candidato para Caratinga. Márcio Didi, pré-candidato do PROS. Conheci recentemente, né? Estive conversando muito com ele, é uma pessoa muito simpática, está aberta a conversações e também está bem intencionado. Nós estamos, inclusive,
acredito eu, com 3 candidatos bem intencionados para Caratinga, tá? É claro que, em virtude da minha ligação com os Varela e com os democratas, eu estou apoiando o delegado Wellington, né? Com essa ligação aí de 30 anos, né? Vamos dizer assim, né? Doutor Wellington. Olha, ele é uma pessoa, bom, ligada à área policial, de modo que já tem aí, acredito eu, venha com uma ética e venha com ideias de tentar combater esse sistema totalmente já institucionalizado, palavra difícil de falar, até palavra difícil de falar, né? Da corrupção, né? Eu acho, se ele combater esse fato, vai ser muito bom para todos nós. E ele precisa, sim, um pouco mais de interação, dito eu, mas ele está muito aberto a nossas sugestões, nossas ideias. Eu acho que ele vem de uma área ligada ao social, mais ligado mais à parte policial, mas ele tem uma visão ampla social, né? Que, infelizmente, quem vai para o crime é a nossa sociedade que está abandonada, né? Sim. Procura a droga, o tráfico, né? O assalto, o roubo, e ele tem uma visão do social, né? Hoje o que mais preocupa o nosso país é a saúde e o crime, né? Não é isso? Sim. Então eu acredito que nossa união vai ser interessante, vai ser benéfica à cidade, porque eu sou da área de saúde, eu luto pelo SUS. Ele lutou, combate ao crime. Acho que vai ser uma união interessante. E ele está aberto a conversa, eu sinto, apesar de ser uma pessoa um pouco reservada, né? Mas ele está aberto sim a conversações, está aberto aí a ter membros da sociedade de Caratinga, ligados a todos os setores importantes da cidade, para escutar e montar um grupo que, eu até fiz uma sugestão a ele, que tivéssemos uma diretoria, né? Uma prefeitura com a diretoria, em vez de só a parte política e secretaria, por trás tem empresários de setores importantes da cidade, né? Nós temos aqui membros setoriais que tragam benefício à cidade. E eu acredito que o mais importante hoje é o social, né? Que é o mais que nos preocupa, porque o desemprego é muito grande na cidade. Doutor Eli, presidente da Câmara, Sérgio Antônio Condé, o que o senhor fala dele? O Sérgio Antônio Condé? O Serginho. É o Serginho, né? Eu tive muito pouco contato com o Serginho, te confesso, viu? Eu não... assim, a Câmara dos Vereadores, eu até tentei, eu não vou colocar o Serginho somente nesse processo, não. Eu fiz um evento da OCIP Brasil Novo Rumo na Câmara, há uns 2 anos atrás, por aí, e pedi o apoio dos vereadores, da Prefeitura, nessa ocasião, para olharmos o social, implementarmos aqui essa escola técnica profissionalizante, tentarmos aí educar os meninos para ter seu emprego garantido, né? E também criarmos microempresas ligadas a essa área da escola técnica profissionalizante, a nível de bairros mais carentes, e fiz lá uma exposição, minhas ideias, meus projetos, ligado à área de prevenção também. Nós tínhamos umas ideias interessantes naquela ocasião, mas te confesso que houve ali uma certa decepção, que esse meu projeto não foi adiante, que era por essa OCIP, a qual eu sou o presidente, o diretor, né, da fundação, e não sou mais presidente, mas eu sou quem fundou, né? E mantenho essa OCIP até hoje para tentar ajudar as pessoas mais carentes, a qual eu faço isso de rotina nas minhas clínicas, né? Deus, o que o senhor comenta sobre Deus? Eu sou espiritualista, né? Sou muito ligado a essa espiritualidade maior, né? Deus do universo, né? Eu vejo Deus como a energia total do universo. Eu vejo que Deus não é um cara, vamos dizer assim. São essa força espiritual que rege o universo e essas galáxias afora. E as entidades de luz, né? Os espíritos de luz, seres que alcançaram a evolução, né? Tanto a nível da física quântica, quanto a nível também de energia e a nível espiritual, como Jesus foi um mentor espiritual que o nosso planeta para nos ensinar, né? E houveram outros mentores, como Gandhi, né? Como Buda, né? Como Chico Xavier, como Padre Eustáquio em Belo Horizonte. Então houveram seres reencarnados no planeta, a qual a reencarnação também faz parte da minha filosofia, que nós estamos aqui em evolução,
vindo corrigir ou tentar corrigir nossos erros. Infelizmente somos seres ainda com muita indecência primitiva, né? E estamos aqui em evolução e através de suas vidas, várias vidas, e que vamos evoluindo, né? E Deus do Universo é essa energia total que rege planetas inferiores, planetas em evolução conforme a Terra e planetas superiores, né? E os seres também nessa mesma escala, né? Seres inferiores, medianos e superiores. E isso é regido por um Deus do Universo, né? Família. Olha, é vital. Nós enfrentamos problemas, infelizmente, todos nós, com familiares, com filhos, mas sem a família não somos nada. Imprensa. Olha, eu tenho restrições à imprensa marrom. Essa imprensa que pagou, levou, ou a imprensa que não combate a corrupção. Até tive com o Carraro conversando esse assunto também. Falei isso para ele aí. Eu acho que quer vir prefeito, então você vai vir igual ficar dando porretado com o seu programa lá, hein? Você vai combater a corrupção, vai mudar o sistema, hein? Vamos tirar o sistema corrupto aí de anos e anos, não só em Caratinga, mas todo o Brasil, né? E brinquei com ele. Porque a imprensa, ela precisa para sobreviver, ela é muito útil para divulgar para a sociedade tanto as realizações da sociedade, né, das suas instituições, como combater também o errado. Porque o fulano fez uma matéria no jornal, aí está ajudando o jornal sim, mas é um corrupto ou cometeu um crime grave, ele tem que ser combatido também. Então, eu acho a imprensa de extrema necessidade, até o brasileiro tem que ler mais, né? Ler muito, né? E se não ler, vai ler bula de remédio pelo menos. Até eu ouvi uma entrevista, foi um colega que comentou esse assunto, só que você lê bula, você não toma nem remédio, mas a leitura é importante. E o jornal traz informações, e o brasileiro tem uma cultura de não ler pouco, né? Tanto na literatura quanto ler jornais. E hoje essa mídia televisiva com muita futilidade, né? Com muita mentira também, não preconiza a realidade do país. Vê a Globo agora, a Globo soube falar de corrupção mais aprofundada, né? Antes estava lá superficialmente, né? O próprio Lula ladrão, eles não falam dele. Desculpa falar, é o Lula ladrão, na minha opinião, tá? Essa brincadeira do ladrão em Bandilma, infelizmente, é isso. O ladrão em Bandilma. O que fizeram no nosso país, porque corrupção sempre houve, mas não nessa dimensão. Essa destruição de valores que esse partido promoveu no nosso país, sendo que qual é o mais grave deles? Que lá atrás eles preconizavam o contrário. Eu tive ligação com o PT quando eu estudante de medicina. Até o mensalão, eu era do partido do petistas. Mas é claro que o partido talvez não tenha sido culpa, o seu chefe maior foi o grande culpado da destruição desse partido. Porque dentro desse partido tem pessoas boas ainda, né? Não vamos generalizar. Existe ainda, mas a maioria abandonou o partido e combate o Hélio Bicudo, esse grande exemplo, né? Combate esse partido. Então, infelizmente, a mídia tem que divulgar sim, tanto o correto, pedir ajuda ao próximo e também divulgar a parte cultural, né, de uma cidade ou de um país. Doutor, nós estamos terminando a nossa entrevista, as suas considerações finais. Olha, eu hoje estou muito preocupado com a situação sociopolítica em nosso país, com essa corrupção institucionalizada, palavra nada de falar. E me preocupa muito, no caso do Caratinga, e hoje onde eu tenho também investimentos na área de saúde, o SUS. Esse genocídio que está acontecendo ligado ao SUS, essa matança, que ela é silenciosa, não é divulgada, me preocupa muito. E eu lamento, né, essa medicina hoje em deterioração e estou muito preocupado. Eu tenho hoje, sob a minha responsabilidade, 650 vidas humanas para me cuidar, aliviar a dor, o sofrimento e prolongar a vida, que são os meus pacientes portadores da doença renal crônica que estão em programa de hemodiálise. Essa falência me preocupa muito e eu estou preocupadíssimo até em continuar mantendo essas clínicas, porque o caos está muito, muito grave.
E a nível social eu preocupo muito com essa futilidade das pessoas, que nós seres humanos temos uma certa tendência a sermos fúteis, mas é muito importante que criamos agora valores. Mas como está ligado também à lei maior, é através do sofrimento que nós melhoramos. É assim que eu vejo a vida. Isso aí, doutor Eli. Muito obrigado por o senhor ter nos oportunizado essa entrevista, ter vindo aqui no Diário. Estamos agradecendo. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecemos senhor, a sua vinda aqui. Se puder fazer, colaborar com o Caratinga, estamos à disposição. É isso aí. O Diário Entrevista termina com o doutor Eli Nogueira, nefrologista, pessoa que vem há muitos anos trabalhando na medicina em Caratinga e no social da cidade, envolvido com a cidade. Meu muito obrigado, até a próxima.